O vídeo de hoje é sem roteiro, sem script e muito provavelmente sem corte, pelo menos essa é a minha intenção, mas eu queria muito vir aqui expor a minha opinião sobre esse assunto. Oiê, eu sou Fernanda Carbosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu não sei se você está atualizado, mas há 2 dias atrás vazou na internet uma planilha onde agências falavam sobre os influenciadores e suas experiências trabalhando com esses influenciadores. A grande questão é que essa planilha foi bem polêmica, com críticas bem severas, digamos assim, aos influenciadores. Talvez até críticas bem reais, podemos usar isso, sem nenhum tipo de filtro sobre o que se falava. Eu dei uma olhada, óbvio, gente, eu vou confessar para vocês que eu não fiquei analisando toda a lista, vendo o que falavam de cada influenciador, porque realmente não seria algo que iria acrescentar muitas coisas na minha vida. Mas eu fiquei curiosa por ver muitas pessoas comentando sobre e fui dar uma olhada ali, principalmente no Twitter, sobre o que estava sendo falado. Eu quis levantar alguns pontos interessantes aqui para falar com vocês. Primeiro, eu fiquei me questionando de onde saiu essa lista. Quem foi que fez essa lista e quem vazou essa lista e com qual intenção foi vazada essa lista. Qual, de fato, é a veracidade, sabe, dessa lista? Será que realmente todas as informações que estão ali são reais? Foram dadas pelas próprias agências? Foram coisas escritas da forma que foi escrito pela própria agência? Eu dei uma pesquisada também, não consegui encontrar a fonte, né? Da onde saiu a planilha, né? A planilha lá do Excel. Quem foi que fez? Como que essa planilha girou entre várias agências e várias delas compartilharam informações diferentes sobre os influenciadores? Então, eu fiquei me questionando isso. Será que é real? Será que não foi alguém que criou essa planilha para hypar? Sei lá, fiquei nessa dúvida. Mas, por outro lado, se ela não fosse real, não teria um movimento grande também dos influenciadores querendo se explicar sobre o que estava sendo falado ali, né? Então, eu percebi que muitos influenciadores quiseram se defender, dar o ponto de vista deles. Então, a Malu Borges, por exemplo, fez um vídeo falando que toda crítica é construtiva, que ela ia absorver aquilo ali, que muitas vezes os influenciadores não têm esse feedback da agência, e outros influenciadores também tiveram alguns levando como uma sátira, como uma brincadeira, tudo que estava sendo falado, se autocriticando a partir da crítica que eles receberam. Enfim, teve muita gente se defendendo e comentando a própria planilha. Então, também, por outro lado, eu pensei, cara, se não fosse real, não tinha por que essas pessoas quererem se defender de algo que é uma mentira, né? A pessoa ia querer mostrar, olha, gente, isso é mentira, aqui, ó, não acreditem nisso. Entre muitos comentários que tinham sobre os influenciadores, como grosseria, falta de educação, a pessoa trata mal os funcionários, trata mal a equipe, trata mal quem entra em contato com ela, ou a equipe da pessoa já trata a pessoa como uma estrela, né, muito grande, trata mal quem está contratando, ou uma opinião do contratante. Tinha muito disso dentro da planilha. Mas algo que me despertou muito a atenção foi o questionamento sobre os influenciadores não seguirem o briefing proposto pela agência. E aí eu fiquei me questionando sobre isso. Na verdade, fiquei refletindo sobre isso. E aí é o tema aqui central desse vídeo, sobre esse ponto-chave que eu quero falar. Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho do influenciador é simplesmente pegar e gravar o vídeo do jeito que foi contratado para ele fazer. Só que por trás disso, o cara teve um trabalho muito grande, muitas vezes de muitos anos, e sofreu durante esse processo, enquanto criador de conteúdo, para se fincar dentro do mercado, para encontrar o lugar dele. E dentro desse processo, ele precisou conhecer o público dele. Então, ninguém mais do que o próprio influenciador sabe o que o seu público gosta de assistir, o que o seu público gosta de ver. Pelo menos, odeio compartilhar um influenciador e ficar toda hora recebendo várias publis feitas por ele, com cara de publi. E cada vez mais existe um movimento dos influenciadores inserirem a publi dentro da sua rotina, dentro do seu conteúdo, de uma maneira dinâmica e que faça sentido para ele e para o público dele. De uma maneira que pareça que aquele conteúdo que ele está transmitindo nem é uma publi, que pareça que é mais um conteúdo do tipo, do estilo que ele já faz. Então, muitas vezes, essa crítica de o influenciador não segue o briefing. Essa crítica vem da agência porque ela quer algo extremamente montado, extremamente scriptizado,
E a agência não para entender que do outro lado existe um influenciador que sabe o que o seu público gosta e que por mais que ele tenha um papel e está sendo contratado para divulgar uma marca, ou divulgar um produto, ele pode inserir esse contexto na narrativa dele. E para quem cria conteúdo, eu acho que isso é fundamental. Você conseguir entender o teu público para criar as suas narrativas. Ainda que você hoje não seja uma pessoa que está fechando publi, ainda que você não esteja fechando parcerias, mas você entender o que e como você vai inserir elementos, momentos, produtos dentro da sua rotina, de maneira que isso faça parte de você e não que seja algo scriptizado. E ao ver esse tipo de crítica, eu fiquei pensando o seguinte: quantas vezes os próprios influenciadores queriam sim criar algo diferente, criar algo que tenha a ver com o seu público, criar algo que eles sabem que vai dar um bom resultado, vai trazer um bom engajamento ou vai ter um bom resultado em termos de venda para a marca que eles estão fechando, mas eles não conseguem também trazer o seu ar criativo para dentro daquela publicidade, porque aí eles são taxados das pessoas que não seguem o briefing. Eles são conhecidos como aquela pessoa chata para entrega, sabe? E também tem esse ponto, quando a gente vai falar de prazo, isso é muito complicado, né? Porque, óbvio, você vai fechar com uma marca, a marca vai te dar prazo para você cumprir. Mas, às vezes, o processo criativo, ele não tem prazo. Às vezes ele surge, sabe? Em um determinado momento. E aí pode ser que você poderia criar algo ainda melhor se você tivesse um pouco mais de tempo ou em um outro momento. Então acaba que é um pouco complicado também pro lado do influenciador. Comentários no Twitter do tipo que a pessoa é contratada para entregar 3 stories e um post no feed e ganha milhares por isso e ela não consegue fazer o mínimo do trabalho dela bem. Só que, cara, não, a pessoa não é contratada para fazer 3 stories e um post no feed. A pessoa trabalhou pra cacete para construir uma audiência. E é do interesse da marca que está contratando que a pessoa divulgue o produto e o serviço. A pessoa, ela não é um contrato para ela fazer algo muito básico. A pessoa que está julgando e fazendo esse tipo de crítica, ela não consegue olhar que para chegar nesse momento de estar cobrando milhares por uma publi, por 3 stories e por um post no feed, o influenciador teve um trabalho gigante para construir e para solidificar a marca pessoal dele. Um trabalho gigante para atrair audiência, para manter aquela audiência engajada. E muitas vezes, uma simples publicidade que não faça sentido com a marca pessoal dele, ou que não faça sentido com a narrativa dele, com o estilo de conteúdo dele, pode sim afastar pessoas, afastar seguidores, afastar a audiência que gosta de acompanhar aquele influenciador pela maneira que ele é. Vou trazer aqui essa reflexão muito que pro outro lado, do lado do influenciador, também existe um trabalho e que não é um trabalho simples, é um trabalho de conhecer o que a audiência dele quer. E por mais que existam briefings, ninguém além do influenciador sabe onde ele pode sair do briefing para poder engajar a audiência dele, onde ele pode sair do briefing para trazer a marca para dentro da sua narrativa, de maneira que ele consiga mostrar, divulgar sim a marca, sem se afastar do público dele. Sem a pessoa perceber que, caraca, que anúncio forçado, ou que publi chata. Alguns influenciadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pra mim é perfeita, que é a Gabi Moretti. Ela consegue trazer, divulgar qualquer produto e diversas marcas dentro do estilo dela. Então, às vezes, eu tô vendo um Reels dela, que seria algo que ela postaria normalmente, e do nada ela vem com uma divulgação de uma marca. E eu acho isso incrível, porque eu não tava nem percebendo. Outra que faz isso perfeitamente bem é a Jenny Keller. Cara, você tá vendo no meio da narrativa que ela constrói, ela pega e traz uma divulgação de uma marca. E isso é você conseguir, sim, exercer o seu papel de influenciador sem se afastar do seu público. Sem simplesmente ser um canal onde a marca vem, te contrata e faz o que ela quer, perdendo a tua essência, perdendo a tua personalidade. E eu precisava gravar esse vídeo para trazer esse ponto de vista, porque na internet, o que acontece? Qualquer burburinho, qualquer planilha divulgada sem ninguém nem saber qual é a fonte, da onde procedeu isso, vira pauta para as pessoas quererem criticar o outro, quererem apontar o dedo para o que o outro está fazendo. Mas ninguém levanta a voz para pegar e defender, mesmo que não faça parte daquele movimento,
para pegar e tentar entender o que acontece do outro lado. E o que acontece aqui? Como que é pro lado de quem tá divulgando? E eu não tô querendo passar a mão ou passar pano pra gente que é grosseira, pra gente que trata os outros mal, que se acha com rei na barriga, que se acha superior, que recebe, não entrega. Não é isso, não é esse ponto. Mas é conseguir entender que por trás, especificamente essa crítica ao influenciador que não segue o briefing, por trás disso existe um influenciador que trabalhou muito para conquistar o público dele, para conquistar a atenção do público dele. Ele entende o público dele, ele sabe o que vai dar engajamento. E fazer uma publi simplesmente por fazer, seguindo um roteiro, um briefing que não conversa com o público dele, pode ser um tiro no pé para ele e para a marca. Para ele vai estar repelindo pessoas do perfil dele, e para a marca que não vai estar conectando com o seguidor, porque essa é a grande questão. Por que as marcas precisam usar influenciadores? Porque os influenciadores se tornaram um grande canal de mídia, eles têm pessoas, eles têm audiência, só que eles têm audiência que gostam deles pelo que eles são, e não a audiência da TV, porque a audiência da TV, ela sabe que no intervalo entre uma programação e outra vai vir uma publicidade, vai vir uma propaganda. Essa é a audiência da TV. A audiência das redes sociais, a audiência do Instagram, ela não está esperando uma publicidade no meio de um conteúdo. Então, o conteúdo, a publicidade, ela precisa estar revestida de conteúdo, e não ao contrário, não caracterizar uma publicidade. Então, eu fiquei questionando muito isso. Eu falei, cara, tá todo mundo reclamando aqui que a pessoa não segue o briefing, mas, pô, é claro que ela não segue o briefing. Porque ela precisa conectar com o público dela. E eu acho que isso tem que estar muito alinhado antes, né? Se eu fosse fechar hoje uma publi, a primeira coisa que eu falaria é, poxa, vamos alinhar uma narrativa para que isso faça sentido pro meu público, pro que eles gostam, pro que eles querem ver, e eles se conectem com a marca de uma maneira mais natural. E essa é a reflexão que eu quis trazer para cá. Que, primeiro, a internet é chata pra caramba, as pessoas adoram apontar o dedo, elas adoram achar alguém falando mal de alguém para elas poderem ir lá levantarem a bandeira delas de falar mal, de criticar também. E geralmente as pessoas não querem pensar sobre o que acontece do outro lado. Então esse vídeo é uma reflexão para que você, que já cria conteúdo ou pretende criar conteúdo, consiga também ter essa análise um pouco crítica do que está acontecendo do outro lado, do que está acontecendo para quem já percorreu um caminho de construção de audiência. Não é uma coisa simples você ter a responsabilidade de influenciar pessoas, divulgar produtos, divulgar marcas, mas também fazer isso de uma maneira que você não deixe de estar levando entretenimento para o teu público e não se torne aquele influenciador que parece mais um panfleto de divulgação de produtos, sabe? Sem essência, sem personalidade. Que cada conteúdo é uma publi diferente que não respeita a sua própria individualidade e o próprio caminho que você percorreu para trazer a tua autenticidade, a tua personalidade para dentro das suas redes. Esse vídeo fez sentido para você e você conseguiu ver a coisa por uma outra perspectiva, me deixa saber. Deixe seu comentário aqui o que você acha sobre isso, você teve acesso a essa planilha dos influenciadores, o que você pensou sobre, me conta, vamos trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e já se inscreve no canal. Beijo!